Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia, é sempre um prazer recebê-lo aqui, deputado. Eu que agradeço, Jorge, mais uma vez a estar participando aqui do programa. Prestação de contas de mandato, eu queria ouvir do deputado que acompanhou muito de perto a greve nas universidades estaduais paulistas, universidades públicas, USP, Unesp, Unicamp, a mais longa greve já observada nos 80 anos da Universidade de São Paulo, foram 116 dias. Exatamente. O senhor acompanhou e, inclusive, dialogou com lideranças dos docentes, dos alunos, dos servidores, dos funcionários da USP, deputado. Qual foi a lição que ficou desse período de greve e o efeito disso para o trabalho da maior universidade do país, que é a Universidade de São Paulo? Primeiramente, Jorge, para que a população possa entender por que nós estamos vivendo essa grande crise nas 3 universidades, nós temos que entender que não há financiamento para as universidades. Há muitos anos, desde 1995, que o governo estadual mantém o mesmo percentual de 9,57% de investimento nas 3 universidades. Não houve a mudança desse percentual, sendo que essas 3 universidades ampliaram o número de vagas, o número de campus em todo o estado, né? Fizeram novas contratações de professores e funcionários, mas, no entanto, o orçamento continuou praticamente o mesmo nesses 9,57%. Então, esse é um motivo, eu diria que um dos principais motivos para a crise das 3 universidades. A manutenção do percentual, de alguma maneira, precariza a universidade, ou seja, com o mesmo tamanho do bolo, eu tenho que dividir por mais cabeças? Exatamente, porque houve ampliação do número de cursos. A USP, por exemplo, tem a USP Leste, que foi criada depois, foi criada em 2006. Né? Nós temos a Unicamp, que criou o campus em Limeira, e a Unesp, que ampliou e construiu outros campos. Então, você tem que aumentar o financiamento, os recursos para essas universidades. Além disso, houve também uma sonegação dos próprios recursos dos 9,57%. Nós temos cálculos mostrando, aqui pela execução orçamentária que nós acompanhamos, que de 2008 a 2013, as 3 universidades deixaram de receber mais de 2 bilhões de reais. O governo, através de uma maquiagem, de uma manobra fiscal, contábil, deixa de repassar o dinheiro correto. Então, a falta de investimento, e mesmo assim o pouco investimento que deveria ser feito, ele é precarizado, ele não chega nas universidades, porque o governo ainda retém uma parte. Então, isso leva a uma grande crise. E depois tem a crise interna, a falta de gestão democrática nas universidades. As estruturas de administração, de gestão, são estruturas altamente autoritárias. Não há gestão democrática do ensino nas 3 universidades, né? Os reitores e os vice-reitores são escolhidos por um pequeno grupo, uma pequena casta da universidade. Não há uma representatividade de toda a academia, de toda a comunidade acadêmica. Não há. Então, são poucos os membros que podem, de fato, escolher, embora eles digam não, que tem, mas na prática não tem. Por isso que eu apresentei, inclusive, um projeto de lei aqui instituindo eleição direta para reitor e vice-reitor das 3 universidades. Tem que democratizar, né, a gestão, mais transparência, tudo isso ajuda no sentido de que não ocorra mais uma crise como essa. Deputado, qual seria o motivo do Estado contingenciar os recursos das principais universidades públicas que a gente tem no país, conforme os rankings, não só nacionais, mas até internacionais, as mais bem ranqueadas, USP, Unesp e a Unicamp? Eu queria que o senhor falasse também sobre o fato de o Estado, mesmo com a economia deprimida, mesmo crescendo pouco, as receitas são maiores a cada ano. Ano passado, 189 bilhões, para o ano que vem, talvez 200 bilhões de orçamento para o estado de São Paulo. Se eu tenho um pedaço desse orçamento, quase 10%, 9,57%, isso quer dizer que a cada ano entram mais recursos. Como fica esse argumento? Não, na verdade, esses recursos que entram um pouco a mais são insuficientes, porque não dão conta das demandas. Tem que aumentar mesmo é o percentual, porque eles são insignificantes. Aumenta o orçamento um pouco, a arrecadação, mas eles são insuficientes. Por isso que a grande reivindicação do Fórum das 6, que é essa entidade que congrega
né, as docentes e servidores das três universidades. Das 3 universidades, mais o Centro Paula Souza também, que vive uma situação difícil de financiamento, também que falta financiamento para o Centro Paula Souza, para as nossas ETECs e FATECs. Então tem que aumentar o financiamento, senão não vai ter saída para as universidades estaduais. Agora você me fez uma pergunta, olha, por que isso, né? Por que não há esse investimento? Na verdade, nós estamos acompanhando já há um bom tempo, pelo menos eu que estou aqui desde 2007, tenho acompanhado muito a luta das 3 universidades por mais recursos. O que nós estamos notando é que há um movimento de desmonte das universidades, há um movimento de terceirização e de privatização nas nossas universidades, sobretudo na USP. Essa última crise da Universidade de São Paulo, que resultou numa greve de 116 dias, que terminou agora recentemente, ela tem a ver com esse desmonte. O que o governo tenta fazer aqui através desses reitores? Desmontar, sucatear para depois privatizar. Aí fazendo coro um pouco com um pensamento conservador que tenta dizer, olha, tem que cobrar mensalidade de alunos na Universidade de São Paulo. Alegando que quem estuda lá já pode pagar. Que quem estuda lá é rico, e quando na verdade não é verdade. Eu me formei, eu fiz mestrado, fiz doutorado na Universidade de São Paulo e não sou rico, nunca fui, fiz como professor da rede pública de ensino, tenho várias pessoas na FEFELESH fazendo filosofia, sociologia, nas ciências sociais, muita gente na pedagogia na ECA, pessoas que vieram das escolas públicas, pessoas que moram na periferia. Então não tem que privatizar a USP, nós temos que democratizar o acesso, né, da população a ela e aumentar o número de vagas, mas aumentar o orçamento também, o financiamento. Então essa tem sido a nossa grande luta aqui no estado de São Paulo. A privatização não tem acontecido, segundo foi denunciado aqui, a Comissão de Educação, inclusive cobrado do reitor, eu vou falar sobre essa conversa, o deputado Carlos Gianazzi estava presente nesta audiência pública com o reitor, sobre o papel das fundações que lá estão, ou seja, usa o nome da Universidade de São Paulo e faz cursos paralelos e também, digamos, de alguma maneira, passa a grife USP para alunos e cobra caro por isso, deputado? Exatamente. Existe um processo de privatização, a privatização branca disfarçada nessas fundações de caráter privado, que estão dentro da não são poucas, são 28, se não me engano, deputado. São 28 aproximadamente, eu não tenho o número exato, mas aproximadamente 28 fundações que utilizam, como você disse, o nome da USP, a grife, a estrutura, os funcionários e toda a história, o peso da Universidade de São Paulo. E muitas dessas fundações, elas na verdade bancam a pesquisa e os cursos para o mercado, para as grandes empresas. São fundações que não exercem um papel com retorno social para a população, porque elas estão preocupadas com o mercado, com o lucro. Isso é privatização branca disfarçada, mas além disso, há esse movimento de sucateamento para que o equipamento público seja entregue mesmo para fundações e que haja... Eu tenho dito o seguinte, Jorge, que o governo atual, que é um governo que já está aqui desde 1995, é o governo do PSDB, eu falo abertamente isso na tribuna o tempo todo, que esse governo destruiu primeiramente a educação básica, acabou com o ensino fundamental, acabou com o ensino médio, destruiu a carreira do magistério estadual, a carreira do magistério estadual está totalmente destruída por esse governo. Agora o governo faz uma ofensiva nas nossas universidades estaduais, né, que é esse desmonte, né, o sucateamento, para depois mostrar para a população a necessidade de cobrar mensalidade, de privatizar, de entregar definitivamente para as fundações de caráter privado, que estão já tomando conta das nossas universidades. O reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, ele esteve na comissão de educação, prestando esclarecimentos, inclusive falando da paralisação na USP, e na oportunidade ele deu um argumento de que a USP era para poucos, ou seja, as universidades públicas paulistas abriam vagas no vestibular para cerca de 20 mil alunos por ano e que saíam das escolas do ensino médio 500 mil alunos. Então ele quis dizer que havia 480 mil fora da égide da USP, da Unesp, da Unicamp e apenas 20 mil, vou colocar entre aspas, porque as palavras são do reitor. 20 mil, vamos dizer, privilegiados. É isso que o senhor também observa, deputado? Se gasta muito, 9,57% do orçamento do ICMS paulista com apenas 20 mil. Eu acho que não se gasta muito, na verdade. Eu acho que nós investimos, eu acho primeiro que não é gasto, né? É investimento. Para nós, qualquer dinheiro
para a educação é investimento e não gasto, inclusive no ensino superior. Na verdade, nós tínhamos que ter mais universidades públicas no estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo nós temos uma característica, é um estado onde o ensino superior está praticamente privatizado hoje. Nós temos o grande mercado da educação na área do ensino superior. Nós temos muitas universidades privadas tomando conta do estado de São Paulo. Eu falo que são as esquinas da vida, né? E um grupo comprando o outro, tem vários grupos tendo até um monopólio, né? Até universidades, grupos internacionais comprando aqui as universidades. Tem um grupo do Rio de Janeiro que compra as universidades aqui, então virou um grande negócio, um grande mercado. Nós temos os mercadores da educação, principalmente do ensino superior. Então nós temos que aumentar o investimento em universidades públicas estaduais e as federais também. E como fica o tripé das universidades? A pesquisa, o ensino e a extensão. Parece que o ensino ficou a cargo das universidades particulares. Boa parte das matrículas estão nas universidades particulares. A pesquisa e uma parte da extensão, principalmente hospitais e escola, ainda estão com as universidades públicas, que são as que mais investem. O ensino é muito mais caro numa USP, numa Unicamp. Como, de alguma maneira, levar esses recursos e, de alguma maneira, também não precarizar a excelência dessas universidades? Olha, primeiro, tem um dado importante, dando conta de que 25% da pesquisa produzida no Brasil vem das nossas 3 universidades estaduais, da Unesp, da Unicamp e da USP. Então, são universidades de ponta, né, que investem em pesquisa. A universidade privada, no geral, não investe em pesquisa, porque não dá lucro para ela. Ela oferece um ensino normalmente de péssima qualidade, rebaixa, né, a formação dos seus alunos. Tem exceções, logicamente, eu não estou aqui querendo generalizar, mas, no geral, há um grande rebaixamento, porque essas universidades privadas, muitas delas estão preocupadas com o lucro. Eu conheço vários professores universitários, porque eu também lecionei muito tempo em universidade particular, nessas universidades, e eu tenho colegas que, ao terminar o curso de doutorado, a defender uma tese de doutorado, ou mesmo de mestrado, eles são obrigados a esconder o título, porque se eles apresentam o título, eles são demitidos, porque a universidade não quer aumentar em 5%, 10% o salário dele. Um professor com uma titulação de doutor ganha 5% ou 10%. Mas não é uma exigência do MEC ter X doutores para tanto? Exatamente, mas se burla muito essa legislação, e normalmente só na hora do reconhecimento dos cursos que os donos dessas empresas, que acabam sendo empresas, né, escolas, eles pedem os títulos, depois eles não querem mais, demitem esse professor e pegam os professores assistentes, as pessoas que ainda estão fazendo mestrado, doutorado, os professores que fizeram uma pós-graduação em lato sensu, que não defenderam ainda o mestrado nem um doutorado, porque custa menos. Então, tem a questão do lucro, né? Viram não universidade, mas empresa. Então, quem investe em pesquisa é a universidade pública. Agora, nós estamos chocados com a posição do reitor Zago, Marco Antônio Zago, em querer vender os hospitais. É um absurdo o que ele vem fazendo com os hospitais, que chama Hospital Escola, os hospitais das universidades. É o Hospital Universitário do Butantan e o hospital chamado de Centrinho, né, de Bauru, né? De Bauru, porque esses hospitais cumprem uma função acadêmica na área do ensino, na área da pesquisa, além de atender... E da extensão também, atende a comunidade, né? Porque todos os cursos da área da saúde, da USP, utilizam o hospital, o curso de medicina, de psicologia, de nutrição, de enfermagem, de fono, todos eles trabalham. Então, ali nós oferecemos, enquanto universidade, um ensino de ponta, mas, sobretudo, um atendimento de ponta também para a população usuária, que se beneficia não só a população interna da USP, mas o pessoal do Butantan, a população do Butantan, que utiliza também aquele hospital universitário. Estou falando aqui em São Paulo, e o Centrinho de Bauru, que é um centro de referência internacional, né, em anomalias crânio-faciais. Então, um absurdo o reitor querer entregar para a Secretaria da Saúde. Se ele entregar, não vai, porque nós apresentamos um projeto de lei agora aqui proibindo a entrega dos hospitais universitários para o governo estadual, e também entramos com uma representação no Ministério Público contra essa transferência. E agora o governador disse que não vai aceitar também, então o reitor ficou praticamente isolado, falando sozinho. Ele quis ser mais realista do que o rei e não deu certo, né? Mas ele não pode se desfazer de 2 hospitais importantes, que são patrimônios históricos da Universidade de São Paulo.
Deputado, ainda para desatar esses nós na Universidade de São Paulo, é importante que a gente fale sobre isso, o senhor que ouviu da parte do reitor, como ampliar o número de vagas, o número de matrículas, de campus e, ao mesmo tempo, contar com mais recursos. São necessários mais recursos e parece que o governo não sinaliza em aumentar. Só se aumentar a receita com o ICMS, ou seja, a economia crescer uma enormidade e, com isso, mais recurso ser canalizado para as universidades públicas paulistas. Olha, tem recursos no orçamento. Nosso orçamento desse ano é quase 200 bilhões de reais. E eu estudo aqui o orçamento, nós estudamos, nos debruçamos em cima do orçamento. Por exemplo, a dívida do Estado de São Paulo, a dívida pública, hoje é de quase 15 bilhões de reais. É quase todo o valor disponibilizado para a Secretaria de Educação, que tem hoje um orçamento de aproximadamente 19 bilhões. Então, isso é um absurdo. Então, nós temos que rever essa dívida e canalizar o dinheiro da dívida para exatamente a educação, para as universidades e para o ensino fundamental. Nós temos muita corrupção, muito desvio de recursos, principalmente da área da educação. Tanto é que agora na Assembleia Legislativa nós estamos instalando a CPI de FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, para investigar as graves denúncias de superfaturamento e de obras de construção de escolas, de compra de material didático escolar, de reformas escolares. Então, nós temos dinheiro. Agora, o dinheiro tem que ser priorizado na área da educação. Por isso que a gente vem fazendo uma grande pressão aqui na Assembleia Legislativa durante a aprovação do orçamento, para aumentar os recursos para as universidades e também para a Secretaria da Educação. Deputado, a gente podia falar um pouco mais sobre a democratização na Universidade de São Paulo, mas eu queria também falar de projetos de sua lavra aqui. Eu não sei se é a oportunidade, se o senhor quer fechar o raciocínio sobre a questão da democratização e as decisões tomadas no Conselho Universitário, mas só lembrando que a gente tem 2 projetos que eu gostaria de falar com o senhor também, só para fechar esse capítulo sobre a democratização na USP. Olha, eu apresentei então um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, que institui eleição direta para reitor e vice-reitor das 3 universidades, USP, Unesp e Unicamp, para democratizar, né, a gestão das universidades. Como determina a LDB, que é a Lei da Educação, ela diz que o ensino público tem que se reger pelo princípio da gestão democrática. Então, essa é a grande luta que nós travamos hoje. Nosso projeto tramita aqui na Assembleia Legislativa e ele tem que ser aprovado imediatamente, porque isso ajuda a resolver a crise das 3 universidades, porque é o que falta. Falta transparência, falta participação e falta gestão democrática nas nossas 3 universidades e também no Centro Paula Souza, que é o Centro Paula Souza é um antro de autoritarismo, que ninguém aguenta mais aquilo. Então tem que mudar essa estrutura. Na USP, nós estamos com o movimento pela Estatuinte, uma nova Estatuinte, para mudar o estatuto da Universidade de São Paulo, que parece que vai ser instalada uma comissão agora, que é uma conquista dessa greve. A greve não foi em vão, a greve foi importante. E eu só termino essa parte das universidades, Jorge, dizendo que os funcionários não têm culpa disso. O reitor tenta criminalizar e desviar a atenção, jogando a culpa nos funcionários, dizendo que os funcionários têm altos salários. Isso não procede. Os funcionários da Universidade de São Paulo e da Unesp, da Unicamp, têm salários arrochados, né, defasados, são vítimas de uma história de arroxo salarial. Eles não têm nada a ver com isso, nem os professores. Na verdade, é má administração, é improbidade administrativa. O ex-reitor Rodas comprou várias salas comerciais na Paulista, estava construindo um prédio por 71 milhões na Consolação, comprou salas comerciais no Centro Empresarial em Santo Amaro. É um absurdo, gastou dinheiro desnecessário. Então é isso que vem falindo a Universidade de São Paulo. Não tem nada a ver com salários de professores e funcionários. Ao contrário, os servidores e os professores continuam com salários baixos. Bom, em razão do adiantado da hora, 2 minutos para cada um dos projetos. Projeto de lei número 517 de 2007 estabelece o número máximo de alunos por classe nas escolas estaduais e dá outras providências. Deputado, o que fala dessa proposta? Esse projeto de lei que nós apresentamos já está pronto para ser votado aqui. Está na ordem do dia, foi aprovado em todas as comissões. É um projeto de lei que acaba com a superlotação de salas na rede estadual. A rede estadual hoje tem salas com 45, 50 alunos, salas superlotadas, que impedem a oferta da qualidade de ensino. O professor não consegue, ele tem dificuldade
de ensinar o Fisicamente aluno, é difícil acomodar tantos alunos numa sala de aula. tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista do processo pedagógico, porque hoje é mais difícil lecionar, tem a questão da indisciplina, da violência nas escolas, então o professor perde um tempão para tentar acalmar a sala, a situação é grave hoje. E pela proposta, qual seria o número? A proposta era estipular o número máximo por sala de aula, que é uma proposta que foi defendida pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que são os seguintes números: 25 alunos no máximo, na primeira etapa do ensino fundamental, do primeiro ao agora quinto ano, do sexto ano ao nono ano, no máximo 30, Sim. E no ensino médio, no máximo 35 alunos. E o projeto ainda obriga o Estado a construir novas escolas para atender toda a demanda. Nenhuma criança pode ficar fora da escola, mas ele tem que entrar na escola. A escola não é depósito de criança, não pode ter superlotação de salas. Nós queremos que esses sejam os números máximos de alunos. Isso combate a superlotação de salas e facilita a oferta da qualidade de ensino. Como professor, como diretor, como é que o senhor viu, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, chegou até a fechar algumas salas de aula, alegando falta de demanda. E mais do que isso, como aproveitar o tal bônus demográfico que mostra que há um decréscimo no número de nascimentos. Então, é verdade que 17 maternidades já fecharam no Estado de São Paulo nos últimos 5 anos, foram mais de 3 mil leitos fechados no país. Leitos de maternidade. Estão nascendo menos crianças. Logo, a gente vai demandar menos escolas, deputado. Esse reflexo ainda ele é insignificante na rede pública de ensino, né? Nós temos, é lógico, na região, em algumas regiões, nós temos algumas escolas que tiveram, de fato, a diminuição, uma pequena diminuição do número de alunos, mas isso não é suficiente para fechá-las, porque quando tem 25 alunos numa sala, o Estado já quer fechar, falando, essa demanda aqui é muito baixa. Falei, não, 25 é o ideal, 20, 25 alunos tem que manter. Sim. Por que não manter uma sala com 15 alunos? É o ideal para o professor trabalhar. Em muitos países do mundo, esse é o número máximo de alunos, 15, 18 alunos. Então, seria maravilhoso. Então, nós estamos longe ainda, mesmo com essa a baixa natalidade, ainda nós estamos bem distantes, muito aquém de dizer que há uma diminuição do número de alunos por conta da queda da natalidade. Deputado, o projeto de lei número 7 de 2009 limita o número de alunos nas salas de aula que matriculam alunos com necessidades especiais. Esse projeto eu apresentei, foi aprovado pela maioria da Assembleia Legislativa aqui dos deputados, mas infelizmente o governador Alckmin vetou, não sei por que ele vetou o projeto agora, saiu o veto agora, nesses dias, e com o aval da Secretaria Estadual de Educação, que é um absurdo. O projeto de lei, ele diz o seguinte, que em salas onde há matrícula com um aluno com necessidade especial de aprendizagem, como, por exemplo, um aluno autista, um aluno com síndrome de Down, Sim. Se uma escola, uma quinta série tem um aluno autista, então nessa quinta série, nesse quinto ano, agora quinto ano que se fala, no quinto ano só pode ter, no quinto ano A, só 20 alunos. Eu diminuo para garantir que esse aluno autista tenha um atendimento individualizado, personalizado. O professor vai precisar de mais tempo. Não dá para você incluir um aluno com autista numa sala com 45, com 30, com 50 alunos. Então, o projeto de lei que eu apresentei foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ele estipula esse número máximo de alunos, no máximo de 20 alunos, para que o aluno possa aprender e os outros também. Estranhamente, e de uma forma, eu digo, criminosa, já falei isso na tribuna, foi um crime que o governador fez. Agora, o maior crime não foi só do governador, foi da Secretaria Estadual de Educação, que tinha que defender o projeto, não defendeu, né? E nas razões do veto, as razões que foram publicadas no Diário Oficial, foi agora nessa semana, é um absurdo. Eu li aquilo, eu fiquei assim, os educadores todos estão revoltados, perplexos, os pais de alunos com esse veto. A Secretaria da Educação disse que diminuir o número de alunos para incluir aluno com necessidade especial é um ato de segregação e leva, né, a uma limitação institucional, um absurdo. Assim, a argumentação do veto não tem, é o contrário do que se coloca no veto, né? Então nós estamos perdendo muito, mas nós vamos derrubar esse veto. A Assembleia Legislativa vai derrubar esse veto e nós vamos transformar o projeto numa lei. Sucesso na sua empreitada, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes, deputado. Obrigado, Jorge. Esse é o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.